Olá, então a gente está voltando com mais um vídeo de sistemas de controle. Dessa vez a gente vai tratar do capítulo 10, que vão ser técnicas de resposta em frequência. Acabamos por mudar um pouco o formato, para que, por causa de ficar mais fluido, que os outros formatos estavam ficando muito longos com a produção de slide e explicação de todo o conteúdo. Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Esse primeiro vídeo vai ser sobre diagrama de bode, e no final a gente vai fazer análise de um exemplo no MATLAB, no qual a gente vai plotar um diagrama de bode, para que fique melhor entendimento qual a diferença da gente vai ter um diagrama real e um diagrama aproximado, que é o que a gente está fazendo. Ele vai primeiro explicar no NICE qual a diferença, e ele explica que esse nosso modelo na resposta na frequência vai ser um modelo mais antigo, que ele vai ser principalmente utilizado quando a gente quer modelar a função de transferência a partir de dados físicos, porque a gente coloca um sinal que a gente já conhece de entrada e a gente analisa a variação que nossa função de transferência gera nesse sinal, e ele vai definir principalmente de forma fasorial, ou forma quadrática, ou forma de Euler. Vai ser basicamente isso: a gente vai ter um módulo de entrada, um sinal senoidal, ele define como padrão, e a gente vai ter uma alteração desse sinal, ou um fasor que vai somar a esse fasor de entrada. A gente vai obter um fator resultante, que vai ter um módulo de saída e um ângulo de saída. E dessa forma a gente vai fazer nossa análise. A gente está interessado em como o nosso fasor é alterado de acordo com a frequência. Então, esse é o principal ponto que ele quer tá interessado nesse início de capítulo. Então a gente faz a análise da nossa saída senoidal, que vai ser em função tanto do nosso fasor de entrada, que vai ser o módulo de entrada, ângulo de entrada, quanto em função do módulo da nossa função de transferência e o ângulo da nossa função de transferência. Assim, ele define a função de transferência do sistema, como sendo o módulo de saída sobre o módulo de entrada, e o ângulo da nossa função de transferência vai ser o ângulo de saída menos o ângulo de entrada. A gente consegue obter a comparação entre os dois, mais ou menos como foi no capítulo de estabilidade. A gente já tem um sinal pré-definido, agora a gente quer ver como ele vai se comportar para que a gente possa alterar ele, entendeu? É mais ou menos o mesmo princípio. A gente vai chamar o nosso M da frequência que a gente está analisando como magnitude da resposta na frequência, e o nosso ângulo como a fase na resposta da frequência. E a combinação deles dois vai ser a nossa resposta em frequência, no qual a gente vai estar analisando a nossa resposta do nosso sistema dessa maneira. Aí ele faz uma análise da expressão analítica, no qual, como a gente já sabe o nosso sinal de entrada, ele já decompõe o nosso sinal de entrada da forma quadrática, e já faz toda a análise da nossa resposta forçada, que é a resposta responsável, que é a resposta obtida através do nosso sinal de entrada. Então, com essa análise, a gente já consegue obter todo o nosso comportamento da resposta forçada em função do nosso domínio da frequência, no qual ele vai definir o nosso módulo como sendo o módulo da nossa função no domínio da frequência, e o nosso ângulo como sendo o ângulo do domínio da frequência. Aí ele vai definir a nossa resposta no regime permanente, que vai ser o nosso K1 sobre o S mais a nossa frequência, mais K2 S menos o nosso domínio da frequência. E assim, ele consegue definir que a gente vai transformar do nosso domínio da frequência, como ele faz a dedução de como vai ser essa transformação. Então a gente vai ter no final que nossa G na frequência, no domínio da frequência, vai ser igual a nossa G de S, com S tendendo a nossa frequência. Ele faz essa validação da função de transferência. A gente vai querer analisar graficamente como a gente alterando a frequência, a gente vai estar alterando a nossa resposta. Então a gente vai fazer o nosso gráfico em função do módulo pela frequência que a gente está analisando, e como esse sistema vai estar se comportando. Então a gente vai separar em dois gráficos, porque ele faz da forma fasorial, e como a nossa magnitude e como a nossa fase está se comportando. A magnitude vai ser definida em decibéis, a frequência em decibéis, através da função log da frequência, que a gente vai obter o decibéis exato como sendo 20 log dessa magnitude, e a função de curva vai ser tratada também em função de log da frequência, função logaritma da frequência. Aí ele vai conseguir plotar em dois gráficos, já fazendo a validação que S é igual a J da frequência 1 em G de S, que é o nosso principal passo para a gente transformar de S para a frequência. E aqui ele faz toda essa análise
que ele faz posteriormente. Então a gente vai ter duas maneiras de plotar a nossa resposta em frequência. A primeira vai ser da magnitude e fases separadas, e depois a gente faz um diagrama polar no qual a gente representa os dois juntos. Então a gente tem que, para quando a gente tem uma frequência de 1 decibéis, a gente vai ter uma magnitude de 7 rád. Desculpa, uma frequência de 1 rád por segundo, a gente vai ter a nossa frequência de 7 ponto alguma coisa. Aqui, menos 7 decibéis vai ser a nossa magnitude. E aí posteriormente ele faz a mesma análise para a nossa função do ângulo. Porque a gente sabe que a nossa resposta vai ter tanto uma componente modular, o módulo dele ou a magnitude dele, quanto uma componente angular, que vai variar dessa frequência. Então agora a gente não tá mais analisando o nosso comportamento em função de S, e sim da frequência. A gente vai testar várias frequências e ver como o nosso sistema vai se comportar através dessas frequências. Então, para uma frequência de 1 decibéis, 1 rád por segundo, a gente vai ter um ângulo de aproximadamente 26 graus. E aqui a gente consegue plotar esses dois gráficos que vão ser o diagrama de Bode para essa função que a gente tem de g de S1 sobre S mais 2. Aqui a gente consegue fazer o diagrama polar, que vai ser o mesmo princípio. Então, quando a gente tem um ângulo, ou a gente vai conseguir fazer do mesmo princípio, no qual a gente tem a frequência. Então, para uma frequência como sendo 0.446, acredito que ele trata aqui, a gente consegue fazer exatamente a mesma análise, porque a gente consegue converter um diagrama em outro. Tanto o diagrama polar, quanto o diagrama de magnitude e fase separado. A gente consegue transpor. Então a gente vai ter tanto um ângulo, um módulo aqui, que vai ser o módulo desse vetor, quanto o ângulo desse vetor para a gente obter. Então a gente sabe que quando a nossa resposta está em 2, a gente vai fazer aqui por regra de triângulos, fica 25, 25, leva ao quadrado, tira a raiz, a gente vai obter o nosso módulo desse vetor e a gente consegue obter o ângulo que ele vai ter. Ele vai coincidir exatamente quando a gente vai ter o nosso sistema em 2 rád. A gente consegue fazer essa conversão. Aqui ele dá 9.12 decibéis, então o nosso sistema vai estar próximo aqui, 9.2. Então a gente vai ter esse ângulo, essa fase. E aqui 9.2, a gente vai ter esse módulo. Baseado nisso, ele dá um exercício. Aí a gente vai fazer aproximações. Por quê? Nosso sistema, para desenhar na mão, ele fica muito complexo. Então a gente vai fazer aproximações para que fique mais fácil a gente conseguir representar esse comportamento. Aí ele vai fazer a análise do diagrama de Bode para várias G de S, da G de S como sendo S mais A. Aí a gente vai fazer tanto análise para baixa frequência quanto para alta frequência. A gente faz um algebrismo aqui e vamos definir a magnitude da resposta para baixa frequência e também a magnitude da resposta para alta frequência. E a gente consegue fazer aproximações. Por quê? Porque a gente vai ver que o nosso comportamento real do nosso comportamento da resposta em função da frequência, ele vai ser um comportamento muito difícil da gente obter manualmente. Então a gente vai ter esse comportamento real mais em negrito, só que com a aproximação que a gente vai fazer matematicamente, a gente vai aproximar que esse sistema, aproximação assindótica, vai representar o nosso sistema, porque a gente tem um limite de tolerância. Esse limite de tolerância, ele vai dar nessa tabela aqui. Que quando a gente tem uma frequência como sendo igual a 1, cadê? Essa tabela ficou meio ruim. Como sendo igual a 1, a gente consegue a mesma representação assindótica como sendo 0, só que o nosso máximo valor vai ser 3,01. Então a partir desse momento, quando a gente tem 3,01, a gente já tem uma representação assindótica diferente. Então vai ser esse limite, quando o nosso sistema vai valer 0, até esse ponto, quando o sistema real encontra em 3,1, e depois ele já vai ter outra representação, que vai ser a representação assindótica. Então a gente vai meio que forçar ou aproximar o nosso sistema real a essas aproximações que a gente quer fazer. A gente faz o mesmo fator pro diagrama de fase, que vai ser quando a gente tem até 5,71 graus, a gente consegue fazer
essa aproximação assindótica para zero, só que a partir desse valor essa aproximação já não é mais válida. Então a gente faz toda essa aproximação assindótica até a gente chegar aqui em 10 decibéis e a gente conseguir voltar ao ângulo de 90, ou a fase de 90 graus do nosso comportamento da resposta na frequência. A gente vai ter o diagrama de Bode para outra G de S, que vai ser 1 sobre S mais A. A gente vai ter um comportamento interessante. Sempre quando a gente faz esse S mais A fica no denominador, a gente vai ter um sistema que vai estar se comportando de forma negativa, ou que seja, vai estar decrescendo a nossa magnitude ou a nossa frequência. E aí depois ele faz análise para o nosso sistema como sendo só S, e o nosso sistema como sendo 1 sobre S. Então a gente vai ter a mesma coisa, que a inclinação vai ser menos 20 decibéis para cada década. E a fase vai ser igual, menos 90 graus para cada década. Então a gente consegue ver nessa imagem que fica muito mais nítido. Aqui a gente vai ter um sistema como sendo S, então vai ser um comportamento totalmente linear. E aqui um sistema como sendo 1 sobre S, que a gente vai ter o decréscimo da nossa magnitude. Então, sempre quando a gente estiver no nominador, como sendo a nossa função de S, a nossa aproximação da frequência, a gente vai ter um acréscimo, porque a nossa frequência vai estar aumentando. Agora, sempre quando a gente tiver o nosso S no denominador, ou o inverso da frequência, a gente sabe que a nossa magnitude vai estar diminuindo com o aumento da frequência. E aqui a gente tem a mesma aproximação, só que no diagrama de fase, no qual a gente não vai ter alteração na fase, ele vai ser simplesmente uma linha reta, por causa que a gente não vai ter alteração no ângulo. E aqui a gente faz o mesmo exemplo, só que agora para a função S mais A, no qual a gente vai ter esse acréscimo. Então quando A a gente for normalizar, a gente sempre vai encontrar 1 decibéis para ficar padronizado. Então a gente vai pegar e a partir do momento que a gente chega em 1 decibéis, a gente vai ter um acréscimo, porque o nosso A ele vai estar o nosso S vai estar no nominador, e quando a gente tiver o S no denominador, a gente vai ter um decréscimo, como ele já define anteriormente. E aqui a mesma coisa para graus, a gente vai ter uma aproximação, só que aqui a gente faz análise diferente. A gente define 1 como sendo padrão, igual na magnitude, só que a gente faz uma análise uma década anterior e uma década posterior, que vai ser o grau de influência que a gente vai ter desse valor na nossa fase. Então, uma década antes vai começar a influência dele, uma década depois vai terminar a influência dele. Então, a gente vai ter esse acréscimo durante essa década aqui, uma década antes e uma década depois. Aqui vai ser a mesma coisa, com a nossa G de S no denominador, a gente vai ter a influência uma década antes e uma década depois, que vai ser essa análise feita. É importante ver o padrão que a gente vai ter de acordo com o nosso sistema. Depois ele dá um exemplo de como nosso comportamento vai ser variado. Então a gente vai ter a influência de cada polo no nosso sistema. Então a gente consegue ver o nosso polo para essa função, ele faz a decomposição dele, então fica 3 sobre 2, aí fica S mais 3 mais 1, fazendo a abertura dele, algebricamente a gente consegue definir qual vai ser o comportamento. Então a gente vai ter o decréscimo da nossa magnitude de acordo com 3 sobre S 2S, a gente vai ter um acréscimo aqui em função do nosso S sobre 3 mais 1, e a gente consegue plotar o nosso gráfico de acordo com a somatória dessas influências que a gente vai ter. Então a gente tem a influência de cada polo ou cada zero no nosso sistema, em função da frequência, e a nossa frequência vai ter um comportamento, variando a frequência, a gente vai ter um comportamento distinto, que vai ser a somatória de cada influência desse polo, ou zero. Então aqui a gente consegue identificar melhor. Então a gente vai ter aqui um comportamento de menos 20 decibéis por década, até que aqui a gente tem um decréscimo, e esse sistema vai até menos 80, quando a nossa frequência chega em 100 decibéis. Posteriormente ele vai fazer essa análise de como a gente vai ver a inclinação em função de cada zero. Então a gente vai ter o polo 0, polo menos 1, polo menos 2, o 0 menos 3, e qual vai ser a inclinação naquele valor com influência de cada um. Então a gente sabe que aqui a influência do polo 0 vai ser menos 20, e aqui 0, 0, então vai ser menos 20. Aqui a gente sabe que é menos 20 do polo 0, a gente sabe que é menos 20 do polo menos 1, e aqui vai ser 0, 0. Logo, a nossa inclinação total tem que ser menos 40. Então, quando a gente faz essa análise com início em polo menos 1, a gente vai ter esse valor de inclinação. E a mesma coisa a gente faz para inclinação de cada polo 0. Então, a gente vai ter a mesma inclinação e a mesma análise. Então, a gente está estando interessado
na influência que cada polo ou zero vai ter sobre a nossa fase e sobre a nossa magnitude. Aí ele faz a representação do diagrama de Bode para uma função de segundo grau, que a gente vai deduzir lá no capítulo 4, que vai ser em função do nosso fator de amortecimento pela nossa frequência natural do nosso GDS. Então ele faz a mesma dedução que ele fez para o nosso sistema de primeiro grau, de primeira ordem, desculpa. No qual ele faz tanto análise para altas frequências quanto para baixas frequências, e ele define qual vai ser o nosso comportamento. Só que aqui a gente vai ter fatores a mais, que a nossa frequência natural vai representar a frequência de quebra. E a frequência de quebra vai ser quando a gente vai ter alteração no nosso gráfico. Só que novamente a gente vai normalizar e escalonar o nosso valor. E escalonando e normalizando a gente consegue definir esse valor, onde a gente vai ter nosso comportamento para a nossa G de S como G da frequência, que estava em função disso daqui, ele vai transformar em função desse daqui. Ele vai só evidencializar, onde a nossa S vai para o domínio da frequência. Através disso, a gente faz a mesma análise que a gente vai ter. Então vai ser essa função, vai ter o mesmo comportamento, aqui vai ser a frequência de quebra, porque já foi padronizado aqui. Ele definiu a nossa frequência pela frequência natural, já sendo padronizada e escalonada. Então a gente vai ter a mesma análise para esse sistema, onde a nossa G de S já é do segundo grau. Aí aqui ele vai definir as correções. Por quê? Porque o nosso sistema não vai estar mais só em função da nossa frequência, sendo o nosso fator de amortecimento. E esse fator de amortecimento vai influenciar na nossa representação. Então a gente tem que corrigir para que tenha um comportamento mais fidedigno possível dentro das aproximações que a gente define. Então ele vai definir o nosso módulo como sendo a raiz da diferença quadrática das nossas funções, mais o nosso comportamento do fator de amortecimento. E a nossa fase como sendo o ângulo do nosso fator de amortecimento pela diferença quadrática das nossas fases, das nossas frequências, desculpa. E a gente vai ter a relação de como o fator de amortecimento vai influenciar nos nossos pontos de quebra. Porque o fator de amortecimento vai fazer com que o nosso sistema tanto se comporte mais próximo, de acordo com o nosso fator de amortecimento, a gente vai ter uma aproximação melhor ou pior do nosso sistema. É isso que a gente tem que verificar. Nos gráficos fica melhor da gente entender. Então aqui, se a gente fosse fazer uma representação assindótica, a gente ia vir com o nosso sistema aqui, ele ia ter esse comportamento. Nossa representação assindótica. Então ele teria uma quebra aqui e iria reto. Só que com o fator de amortecimento, a gente vai ter um amortecimento desse nosso sistema. Então quando o nosso sistema de amortecimento, o nosso fator de amortecimento for como, por exemplo, 0,3, ele vai ter esse comportamento. Então a gente consegue ver se o nosso fator de amortecimento tiver muita influência na nossa GDS, a gente não vai ter uma aproximação muito boa do nosso diagrama real. E a mesma coisa vai ser para o ângulo. Quando a gente vai ter um ângulo, uma variação de graus ou ângulo, o nosso fator de amortecimento vai alterar muito a nossa fase. Então a gente vai ter o mesmo comportamento. A gente vai ter o único ponto da função de quebra, que vai ser 1, que já foi definido para a frequência, então todos vão estar definidos como padrão ou vão se encontrar nesse ponto. Só que a nossa análise vai ficar muito distinta de acordo com o fator de amortecimento. É isso que a gente está interessado. Para qual fator de amortecimento a gente vai conseguir fazer essa aproximação, ou como melhor a gente vai fazer essa aproximação da resposta em função da frequência. Aí ele vai fazer a mesma análise que a gente fez para o nosso sistema. Então a gente vai ter, quando a gente vai ter a nossa G de S como sendo numerador ou como sendo denominador, quando ela é numerador, a gente vai ter um acréscimo no nosso magnitude e na nossa fase. E quando ela estiver no denominador, a gente vai ter o decréscimo. Eu fiz mais ou menos uma assimilação como fosse a nossa transformada de um capacitor ou de um indutor do nosso sistema, do nosso circuito. Porque quando a gente vai ter no denominador um capacitor, a gente tem um decréscimo na nossa fase. Quando a gente tem um indutor, a gente vai ter um acréscimo na nossa fase. Então, foi mais ou menos essa assimilação que eu consegui fazer. Aí, ele vai fazer essas tabelas, ele vai dar qual vai ser a nossa aproximação em função a função acidótica, desculpa. Ele vai dar nossas aproximações
como a gente vai definir, então, os diagramas logaritmos, como a gente vai normalizar esses fatores em função da magnitude da fase, como foi anteriormente, e agora em função do fator de amortecimento. Então, para cada fator de amortecimento, a gente vai ter um limite do comportamento que a gente vai ter. Então, a partir desse valor de menos 2,32, a gente sabe que o nosso comportamento da magnitude vai ter que ser alterado. Então, vai ser o limite que a gente vai ter dessa aproximação assindótica. Aí, posteriormente, ele faz a mesma análise. Aqui, como a gente vai ter 1 sobre o nosso G de S, que vai ser S quadrado mais o nosso fator de amortecimento vezes a frequência natural mais a frequência natural ao quadrado, que ele já faz, só que a gente sabe que está no denominador, porque ele vai estar com um comportamento decrescente, vamos dizer assim, em relação à fase. A gente vai ter uma redução nesse ângulo de fase. Aí ele faz a mesma representação e dá um exemplo, como ele deu anteriormente, no qual a gente vai ter que fazer a representação de cada polo e de cada zero do nosso diagrama de magnitude, e a gente depois tem que fazer a correção de como vai ser a influência nesse instante aqui, que a gente vai ter os três polos tendo influência. Então a gente vai fazer essa correção. Ao invés dele fazer esse comportamento, ele vai dar essa correção pelo fator de amortecimento. Esse que a gente representa. Então a gente vai fazer a mesma coisa em relação à inclinação, onde a gente vai ter tanto a influência dos polos dos zeros, quanto da frequência natural. E aí assim a gente encontra a inclinação total que a gente vai dar para o nosso sistema. Então o nosso real seria dessa forma, só que a gente vai representar dessa maneira. Aqui ele faz a mesma análise em função da fase, que vai ser representar cada um as suas décadas antes, décadas depois e seu fator de influência, onde vai ter. E como a gente vai fazer essa correção ou essa representação. Então vai ser essa representação que estava dessa maneira, vai ter essa representação dessa maneira. Então a gente vai ter que representar desse jeito. A gente faz a soma de todas as influências que a gente vai ter. Aí eu fiz um exemplo, eu vou deixar essa introdução ao critério de Nikisch no próximo vídeo, e eu fiz um exemplo no MATLAB, onde a gente vai ter duas análises. A primeira análise, ele vai dar, aqui a gente vai ter um sistema mais complexo, só que a gente fez o diagrama de Bode para ele, representou o diagrama de Bode para ele. O MATLAB é uma função do MATLAB, depois eu vou disponibilizar o código, onde a gente consegue ver o nosso comportamento da nossa magnitude tendo um decréscimo. Então vai ter uma influência maior da nossa G de S no denominador ou dos nossos polos, depois uma influência dos nossos zeros muito grande, e depois a influência dos nossos polos volta a ter uma influência muito grande na nossa magnitude. E aqui a gente consegue ver a nossa influência dos zeros. Aqui a gente definiu o nosso sistema como sendo 1s quadrado, 0,1s ao cubo, 7,5 s ao quadrado. E no denominador, 1s ao quadrado, 1s à quarta, 0,12 s ao cubo, 9s ao quadrado e só isso. Aqui a gente consegue plotar, só que esse é um sistema mais complexo que eu vou explicar no próximo vídeo. Esse segundo sistema fica mais perto de aproximar, porque a gente obtém um diagrama de Bode do tipo que a gente estudou para um sistema do primeiro grau. Então a gente vai ter uma magnitude como seno zero. Aqui vai ser vai ter o nosso comportamento, ou a gente vai ter o nosso sistema de quebra aqui. Então a nossa quebra vai ocorrer uma década antes e uma década depois. Então a nossa influência, nossa frequência de quebra vai ser aproximadamente aqui, em 1 decibéis. Então uma década antes a gente vai ter a nossa quebra. Então se a gente fosse representar manualmente, a gente teria uma quebra aqui e a nossa reta assindótica aqui. Só que o sistema real é representado por essa curva. Aí, tanto na função da frequência, quando a nossa frequência estaria aqui, a gente teria a representação da nossa frequência em zero. Uma década antes e uma década depois a gente teria influência. Então seria uma reta, uma quebra, que seria uma década antes, a nossa quebra começaria aqui, faria uma reta até aqui, e depois seguiria. Só que o nosso comportamento real do nosso sistema é dessa maneira. Então a gente consegue ver que o diagrama de Bode dá uma aproximação real do que é o nosso sistema, uma aproximação rápida do que é o nosso sistema, só que ele não vai ser exato, ele não vai representar exatamente como é o nosso sistema.